Bem, pessoal, estamos de volta no nosso terceiro e último bloco dessa prosa boa aqui com Cabrinha, Edilson Torquato. Mas, na verdade, agora a gente vai falar um pouco mais dos dias atuais, porque nesse período aqui em Montes Claros você acabou se tornando um empresário bem estabelecido, os filhos criados, até que veio aquele convite. Vamos fazer parte da ACI. Como é que foi chegar, inclusive, à presidência da Associação Comercial da cidade? Isso foi um marco na minha vida também. A ACI, eu falo, para mim é um marco, é uma referência. Eu trabalhava no supermercado da família e não tinha quase nenhuma relação externa com entidades, com nada. Até que um amigo meu, Adalto Marques, hoje é presidente da FIENG, foi me procurar no armazém. Vamos, Edilson, vamos fazer parte conosco. Não, eu não gosto desse trem, não, tem reunião para cá, eu não gosto disso. Insistiu, eu fui. E como eu sempre fui muito dedicado àquilo que eu faço, a primeira coisa que eu quis saber é conhecer direitinho o que era a CI. Mal sabia conversar. Quando eu chegava nas reuniões no Automóvel Clube, achava aquilo muito importante, o povo falando, depois eu falei, meu Deus, o que eu vim fazer aqui? Dava aquela timidez. Mas aí a gente vai aprendendo, vai vendo que não tem nada que é diferente, que é difícil. Às vezes você tem uma certa timidez, mas foi quebrando o jeito, com a ajuda dos próprios colegas lá, eles foram me deixando mais à vontade. E aí eu abracei a CI mesmo, eu fui conhecer a história da CI, a importância da CI no contexto de Montes Claros, e eu vi que era uma oportunidade que eu tinha de alguma forma, eu olhar para mim mesmo também, para ver que eu poderia fazer alguma coisa. Eu senti nas ações que a CI promovia, eu fui abraçando, e talvez o fator mais importante nisso tenha ocorrido por causa do lado ambiental. Na época, o Júlio, que chegou a ser presidente também da CI, era o representante da CI nos órgãos ambientais, CODEMA e COPAN. E eu sempre tinha já 25 anos que eu tinha formado em engenharia de Minas, como eu falei. E na engenharia de Minas é vista assim como o vilão do meio ambiente, a visão que as pessoas têm. E eu fui entrar dentro do COPAN primeiro, coincidentemente, foi na época que começou o licenciamento da Carpathian Gold, essa mineração de ouro que está aí a todo vapor em Riacho dos Machados. Sim. E eu, como engenheiro de Minas, como é que eu ia discutir mineração no meio de doutores lá que eram contra a mineração, foi um período difícil que teve para a gente conseguir aprovar os licenciamentos lá da mineração de ouro. Então, com isso, eu tive que resgatar o que eu tinha deixado 25 anos atrás, que eu nunca mais tinha mexido com engenharia de Minas. Não fosse servir para mais nada. Não ia servir para nada. Eu tive que reciclar. No processo de licenciamento da mineração, eu tive uma aula, é como se eu tivesse ressuscitado, voltado 30 anos atrás, estudado 5, em 2 meses eu vi o que eu vi 5 anos na faculdade, com um processo de mineração bem feito, dá para você ver isso. Fiz contato com os meus ex-colegas, como eu falei com você, em engenharia de Minas, eram poucos que formavam. Pra você ter uma ideia, quando nós entramos numa turma de 25, saímos 7, em 82 nós formamos 7, desses 7, só 3 eram da mesma turma. Nossa. Então, a internet já estava aí, eu consegui rever esses meus amigos e resgatar. Eu me requalifiquei, a partir daí eu falei assim, opa, hoje eu sou engenheiro de novo. Né? Então, é o que eu falo da importância, além da importância da CI, que eu vejo para a cidade, para a região toda, para mim também foi um renascimento. Eu falo que eu renasci aos 50 anos de idade, às vésperas de 50 anos, em 2007. Foi a minha mãe, segunda mãe, chama-se Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Montes Claros. E realmente se marcou seu nome, inclusive era uma pergunta que seria interessante fazer. Aqui que você atribui o reconhecimento que até hoje você tem pelo período que esteve lá à frente da ACI? Não, talvez pelas amizades que eu fiz, pelo bom relacionamento que eu tenho com os profissionais de imprensa, com a própria diretoria lá, mas a ACI é um modo contínuo, ela funciona sozinha. Então, se você cuidar bem e deixar conduzir, ela vai por si. Então,
eu não tenho nenhum mérito nisso, não. Eu acho que a CI fez muito mais por mim do que eu por ela. Então, não sei se... Foram só momentos assim de alegria ou você chegou a enfrentar momentos de turbulência, além desse caso específico da mineração? Nesse trabalho lá, alguma dificuldade? Não, nós tivemos assim, algumas frustrações por não ter conseguido fazer acontecer projetos que a gente idealizou. Uhum. Agora mesmo, hoje mesmo, eu conversei com 2 deputados com relação ao contorno norte do anel rodoviário. Então foi uma briga que nós encampamos aí, eu antes de ser presidente, logo que eu entrei na CI, não sei como, mas veio para que eu, representando a CI, tivesse à frente, junto com todas as entidades, a CDL, Sociedade Rural, AMANS, Maçonaria, nós brigamos, fizemos muitas viagens em Belo Horizonte e Brasília para viabilizar o anel, contorno norte do anel rodoviário. E o dia que eu vi que parecia que estava tudo pronto para fazer, eu tive uma decepção desgramada em Belo Horizonte, no meio de deputados e tal, até farei uma besteira na hora que não devia, mas assim, então é uma frustração que eu tenho. Mas se Deus quiser, ele vai sair. Eles ainda vão fazer. Ainda vai conseguir. Com a sua saída de lá, voltou a trabalhar no seu comércio tradicional, que era a sua área de atuação, e veio um outro convite, ou seria um desafio, que é a posição que você se encontra hoje, secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo. Como foi receber esse convite e assumir essa pasta no governo atual? Isso é outra coisa, que a vida nos leva para destinos que a gente não traçou de ser. Eu nunca me imaginei em cargo público, nunca me imaginava presidente da CI ou participando da diretoria da CI, nunca me vi filiando a um partido, sempre falava que nunca ia fazer isso, mas chega um certo ponto que você torna-se público, você faz parte de um grupo, você tem relacionamentos, que você não responde só por você. Então chegou um momento que a ACI, junto com a FIENG, a Sociedade Rural, essas entidades que a gente está sempre junto, percebemos que era hora de as lideranças da cidade assumirem também um papel com a sociedade de ter uma representatividade política, de nós opinarmos sobre a política, não deixar tudo só com os políticos profissionais, ou se deixar com eles, mas pelo menos que nós nos fizéssemos ouvir. Então, nos 3 últimos anos anteriores, nós nos reuníamos sempre, as lideranças da cidade, dessas entidades, para a gente pensar um projeto de Montes Claros em termos políticos. Antes disso, logo que eu me tornei presidente da CI, em 2013, nós conseguimos fundar em Montes Claros o que eu acho que é a instituição mais importante que tem para desenvolver a cidade hoje, que é o CODENC, Conselho de Desenvolvimento Sustentável de Montes Claros. Está aí, está firme, hoje ele é conduzido pelo Abílio Cavalieri. O CODENC teve uma importância fundamental na elaboração do plano diretor de Montes Claros, que está aí para ser votado, no plano de saneamento básico de Montes Claros. Então, é um ponto de convergência de toda a sociedade civil organizada para planejar a cidade. Então, nesse momento, nós já tivemos essa preocupação, já houve uma consolidação da força das entidades. E isso culminou com o quê? Com um projeto político mesmo. Chegou uma hora de uma eleição municipal, nós temos que ir num caminho que a gente acha que esteja mais próximo do que nós queremos para a cidade nossa. Esse era o pensamento uníssono dessa equipe. Então, à época, nós tínhamos dois potenciais candidatos a algum cargo público aqui, que é o Osmani Barbosa, que é o presidente na época da Sociedade Rural, e o Adalto Marques da FIENG, que veio a ser o vice-prefeito. E o tempo todo nós falávamos que onde um fosse, todos iríamos para a mesma causa. E a gente ia abraçar aquele programa que a gente achava que condizia mais com o que a gente quer para Montes Claros. Chegou, então, no que deu a eleição do Humberto Souto, que nós apoiamos, porque nós acreditávamos, e eu cada vez acredito mais,
que era o melhor que tem para Montes Claros. E quando acabou a eleição, nós trabalhamos fervorosamente, mesmo porque o Adalto saiu como vice da chapa, e nós apoiamos, ganhamos a eleição. E depois disso, o Humberto me chamou, perguntou se eu queria fazer parte da equipe, para eu usar o que eles falam que eu tenho, que é essa capacidade de interlocução, principalmente com a classe empresarial, que ele achava que no meio nosso eu seria o indicado, o que ele confiava, queria que estivesse lá com ele, com esse propósito. Eu me senti muito lisonjeado. Se fosse talvez alguma outra pessoa, eu não iria, porque eu nunca tive pretensão realmente de ter cargo público ou político, mas pelo propósito, pela responsabilidade de ter feito parte daquele processo que a gente acha que é a mudança do destino de Montes Claros, se Deus quiser, isso eu estou falando com toda sinceridade para você e para o público todo, nós acreditamos e eu tenho certeza que daqui a 3 anos Montes Claros vai ser outra cidade. Não vou falar que vai ter 1000 obras, grandes obras, não, mas pelo menos aquele conceito de não haver interrupção entre o que houve e um começou para o que entrou, isso eu tenho certeza que nós vamos conseguir. Então, todas as obras inacabadas, e muitas já estão sendo realizadas, é o que nos passa, o prefeito Humberto Souto, é isso. Tudo que está inacabado, nós vamos tentar acabar. Concluir. A partir daí, se sobrar alguma coisa, aí sim nós vamos fazer mais coisas. Mas o princípio é quantos postos de saúde, quantas escolas, quantas avenidas que estão aí inacabadas. Se nós concluirmos isso, e se nós moralizarmos a prefeitura, se nós fizermos da prefeitura um local onde as pessoas estão com o propósito de usar bem o dinheiro público em prol da sociedade, principalmente quem mais precisa, então isso me encantou. Por isso que hoje eu sou secretário. Como está sendo encarar esse desafio de que a maioria das prefeituras, especialmente no norte de Minas, tem passado, que é essa questão da dificuldade financeira para esses projetos serem colocados em prática, já que inclusive muitas exonerações aconteceram aí no final do ano, exatamente por causa dessa falta de verbas? Quem tem assim, consciência do que planeja, quem sabe o que quer, fica mais fácil fazer. O propósito do nosso prefeito o tempo todo, desde a campanha, ele falou que queria primeiro moralizar, dar bom uso ao imposto que o contribuinte retém. Montes Claros, apesar de toda a crise no Brasil toda, nós temos uma vantagem muito grande ainda, que nós temos uma diversidade econômica. Nós não dependemos só de uma indústria, ou só de uma atividade ou outra. Por exemplo, nós não dependemos só de uma indústria siderúrgica, ou só de uma atividade agrícola. Nós temos muitos serviços e comércio. E somos pobres de uma região muito grande. Então, se nós soubermos, assim, a nossa arrecadação, é lógico que não é como a nas anteriores, mas talvez não tenha a mesma dificuldade que as outras cidades têm. Nós temos mais fonte de renda. E se souber usar, e se tiver mão de ferro, igual o prefeito está dando, dá sim para ir levando. Hoje, o prefeito orgulha de ter um caixa positivo e, muito em breve, muito dessas grandes obras que estão paradas vão ter continuidade, porque já vão sair algumas licitações para que nós voltamos a ter realizações dentro da cidade. O turismo é uma das atribuições da sua pasta, e a gente tem aí o turismo de negócios, temos a Lapa Grande, temos diversas opções. Como está sendo direcionado para que esse turismo seja realmente um outro setor que traga realmente essas divisas para Montes Claros? Nós enxergamos o turismo, desde quando eu assumi, que principalmente Montes Claros tem um turismo de negócio que é quase que natural. Pra você ter uma ideia, nós temos um índice de ocupações de hotel aqui durante a semana de 62% a 68%. É grandíssimo. Cidades turísticas, muitas não têm isso. Então, qual foi o nosso propósito? É ver se a gente canaliza esse turismo de negócio para o turismo mesmo. E cultura, isso. Aí você chegou onde eu queria. O que nós temos aqui de turismo? A cultura, as tradições culturais e folclóricas e os parques que nós temos, que é Lapa Grande, o Sapucaia, que uma hora nós vamos conseguir ver reativado,
o Parque Milton Prates, que é o Parque Municipal, já deu uma melhorada. Você vê hoje, ele já tem uma atividade lá dentro, que já está sendo melhor usado, e principalmente a cultura. Então, o que nós fizemos? Aproximamos mais ainda da cultura, fizemos a incorporação do turismo com a cultura, valorizamos as nossas festas tradicionais, e o meu primeiro empenho, assim, que eu vou testar alguma coisa, aí eu chamei o João Rodrigues, senhor da cultura, toda a equipe dele, que são muito bons de serviço, de promover os eventos, e falou, nós vamos trabalhar juntos. Você, nós, da nossa secretaria, dentro das nossas limitações, buscando pesquisar alguma forma de fazer um carnaval aqui, que de alguma forma a gente retenha uma parte da população aqui, a princípio, e futuramente trazer foliões de fora. Para isso, eu tive o ano passado, eu passei o carnaval em Belo Horizonte, tive com a Luísa, que é o presidente da BH Trans, fiquei com ele aos 3 dias, vendo qual era o modelo que propiciou esse sucesso de Belo Horizonte, principalmente nos últimos 5 carnavais. Belo Horizonte era inexpressivo, hoje é o 3º carnaval do Brasil. Então a gente viu que é uma coisa simples de fazer, é só não atrapalhar. Então o poder público, se ele der o apoio necessário, a espontaneidade das pessoas faz a coisa acontecer. Nós já vamos ter o primeiro teste, as dificuldades que houve o ano passado, com, por exemplo, Raparigas do Bonfim, que começaram a ensaiar, fazer alguma coisa e tomou uma dimensão muito grande, foi o que me fez ir a Belo Horizonte aprender, porque faltou ajuda do poder público, eles não estavam preparados para uma coisa tão grande. Então, esse ano nós já procuramos organizar, já tem 7 ou 8 blocos que vão fazer o carnaval, já estão fazendo os ensaios por aí, e vai culminar no dia 10 com um grande encontro dos blocos, ali do shopping Ibituruna, até chegar na Praça do Jatobá, de 3, 4 horas da tarde até meia-noite, onde todos esses blocos vão ter a sua vez de passar, e vai ser aquele movimento de rua, aquele carnaval de rua mesmo, espontâneo, onde o poder público vai entrar com o quê? Com infraestrutura, segurança, limpeza, dando, assim, vamos dizer, um apoio logístico mesmo, para que o povo faça o carnaval. E nós estamos apostando que já começa, pelos ensaios, já começando a sentir uma certeza. Carnaval tá aí, depois de amanhã, sabadão, o pessoal já vai estar na folia. Hoje aí você curtindo esse programa, a reprise do domingo já vai estar em pleno domingo de carnaval. Então, com certeza, a gente vai encerrar o nosso programa aí nesse clima. Isso. Mas mesmo assim, hoje ainda, você que está vendo aqui, quinta-feira, pode procurar que em algum lugar, eu estou sem a programação agora, mas em algum lugar tem um batuque aí. Porque os blocos todos os dias já está começando hoje. E sábado vai ter o carnavalzão mesmo, na segunda vão ter outras atividades aí, os blocos fazendo por conta própria, e é assim que a gente quer reacender o Carnaval de Montes Claros como uma fonte de renda, e não um êxodo de foliões para levar o dinheiro para as outras praças. Maravilha, já vou hoje para a folia então, pessoal, já estou adiantando a história aí. Edilson, obrigado pela sua participação, vou deixar nossas câmeras e microfones aí abertos para uma mensagem final sua. Eu tenho muito que agradecer por você ter me propiciado esse bate-papo, que passou tão ligeiro, nem parece que tem um tempo, né, que nós estamos falando. E falar, gente, vamos curtir o carnaval, vamos valorizar o que nós temos. Montes Claros é sim uma grande terra, é a terra da arte, da cultura. Pode parecer que não, mas nós estamos muito melhor do que muitas cidades no Brasil. Se for pegar uma média do Brasil, nós acreditem em Montes Claros, nós vamos ter uma cidade diferente, vocês vão sentir cada vez mais orgulho de ser Montes Claros, como eu sou, como eu tenho orgulho de ser isso, de encher a boca e falar Montes Claros, nossa terra. Estejam todos com Deus. Muito obrigado mais uma vez. Para você também, muito obrigado por ter acompanhado a gente durante todo esse tempo. E a gente está de quinta-feira de volta aqui com mais novidades para você no Proseando nas Gerais. Um grande abraço para você e até lá. Boa noite.